Olá, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliedro. Vamos agora para mais um plantão online. Vamos agora comentar uma questão do vestibular da Mackenzie que faz parte de uma lista de exercícios e que diz o seguinte: os aquíferos mais ameaçados do planeta. A revista Nature publicou um estudo preocupante sobre os aquíferos. Segundo o estudo, nós estamos explorando a água subterrânea em uma velocidade muito maior do que a capacidade desses aquíferos se recuperarem. Os números do estudo indicam que, para acompanhar o ritmo de exploração, os aquíferos precisariam ter área 3 vezes maior. O estudo estima que, atualmente, pelo menos 1,7 bilhão de pessoas dependem de aquíferos e águas subterrâneas que estão ameaçados. E aí, a gente vai ter três afirmativas e, com base nessas afirmativas, temos que encontrar qual é a alternativa correta. Vamos começar então analisando cada uma dessas três afirmativas. Então vamos começar com a afirmativa 1, que vai dizer: a pegada hídrica de um país representa o volume total de água utilizado globalmente para produzir bens e serviços consumidos pelos seus habitantes. Essa afirmativa está correta, tudo bem? O termo pegada hídrica realmente se refere à quantidade total de água consumida, incluindo aquela que é utilizada para a produção de bens e serviços. Bom, a 2 vai dizer o seguinte: entre as áreas que apresentam altos índices de escassez hídrica estão Oriente Médio, Índia e África. No Oriente Médio, o volume de água utilizado em irrigação no deserto triplicou e os aquíferos da região podem se esgotar em menos de 50 anos. Olha só, o que a gente deve observar aqui? No caso específico do Oriente Médio, realmente existem alguns países que utilizam algumas técnicas para poupar água. É o caso, por exemplo, de Israel, que utiliza, entre outras coisas, irrigação por gotejamento, que é uma técnica super moderna, que utiliza muito menos água e realmente permite a Israel, por exemplo, produzir frutas em pleno deserto do Negev, que é um deserto localizado ali ao sul de Israel. Mas olha só, isso não é uma realidade de todos os países do Oriente Médio, é uma realidade apenas em alguns países, como por exemplo Israel. Só que olha só, mesmo com técnicas que economizam água, é importante observar que a expansão da atividade agrícola ou de outras atividades, como por exemplo a produção industrial, ela está elevando o consumo de água, mesmo nesses países como Israel, tudo bem? Pode até haver, em alguns casos, redução no consumo relativo de água, mas o consumo absoluto ele continua aumentando. Isso porque essas regiões que estão sendo mostradas aí, incluindo o Oriente Médio, mais especificamente ainda o Oriente Médio, são regiões com pouca disponibilidade de água e qualquer expansão das atividades econômicas ou do consumo doméstico pode aumentar a pressão sobre os recursos hídricos e aumentar o consumo total de água, mesmo que esteja havendo uma redução relativa com base nessas técnicas de economia de água que alguns países utilizam lá no Oriente Médio, como Israel, tudo bem? Então é importante a gente observar que o que está sendo comentado nessa afirmativa é o que o consumo de água em termos absolutos está aumentando. E isso realmente está acontecendo, por isso que a alternativa 2 está correta, tudo bem? Já a afirmativa 3 vai dizer que o Brasil e a Rússia representam áreas do planeta com baixa pressão hídrica. Olha só, o que seria então esse conceito de pressão hídrica? Pressão hídrica é uma condição na qual a demanda e o consumo de água são elevados em relação à disponibilidade de água, em relação à disponibilidade de recursos hídricos. Olha só, esse conceito ele não é muito preciso, ou seja, não tem um valor específico que define quando algum país ou alguma região atinge o nível de pressão hídrica. Mas isso, a pressão hídrica, vai sempre depender de dois fatores principais. Vai depender tanto da disponibilidade de recursos hídricos, ou seja, o quanto de água uma região ou um país tem, quanto da quantidade de água que é consumida pela população. Isso vai depender do tamanho da população e também do tipo de consumo, né? Se a população consome muita água, se o nível de vida da população é muito elevado, que também aumenta a demanda por água, e assim por diante. O Brasil e a Rússia estão entre os países do mundo com a maior disponibilidade de água doce. Então, por isso, eles estão numa situação muito mais confortável em relação a regiões mais secas, como, por exemplo, o Oriente Médio, o norte da África, que é inclusive um grande deserto, né, o deserto do Saara, e o norte da Índia, que também é uma região extremamente seca.
onde a pressão hídrica, né, é maior. Nessas regiões que são principalmente mais secas, realmente a pressão hídrica tende a ser maior pela menor disponibilidade de água, e a situação se agrava ainda mais se a população que habita esses locais for relativamente grande. Tudo bem? Então, por conta disso, a afirmativa 3 também vai estar correta, e a gente chega à conclusão, então, que o item E é o correto, né? Porque fala que as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. Tudo bem? Bom, era basicamente isso. Espero que tenha ajudado e até mais!